aulas, beleza? E vamos lá. Pessoal, no dia de hoje, não sei se todos viram, né, o tema que nós vamos trabalhar, mas o tema de hoje são os desafios, né? Por que que eu escolhi esse tema, desafios? Eu acho que durante essa semana eu fui concretizando uma ideia dentro de mim de que determinados desafios que eu vinha passando, eles foram concluídos, né? E assim como eu venho aprendendo nesse caminhar da meditação, nesse caminhar da espiritualidade, agora simplesmente eu me torno aberto novamente para novos desafios. E este é o ciclo. Esse ciclo é um ciclo que ele é infinito. E a gente vai poder falar sobre essas coisas aqui durante a aula. Eu vou trazer, como sempre, um exemplo do que acontece na minha vida, o que aconteceu, né? E para a gente poder ter mais coisas palpáveis e coisas que a gente consegue perceber melhor, né, a respeito desses desafios, né? Então a gente tem algumas perguntas a respeito disso. Será que esses desafios acabam? Será que se um dia eu conseguir exatamente aquilo que eu estou precisando, seja lá aquilo que passa na sua cabeça, seja lá, talvez o dinheiro vai resolver todos esses problemas, vai resolver esses desafios? Essa é uma pergunta interessante que a gente faz, né, a respeito dos desafios. Outra pergunta interessante é por que que quando a gente acaba de resolver, às vezes, aquele BOzão que a gente está passando, já logo na sequência já pega outro, né? Por que que será que esse mecanismo ele ocorre? Por que que será que o universo ele trabalha dessa forma, né? Às vezes a gente está lá no momento onde a gente passa por um grande desafio e aí a gente, a hora que dá aquela respirada, passa 2 horas, já vem um outro na sequência. Às vezes não dá nem tempo, 2, 3 dias, uma semana, já vem outro desafio. E não sei se vocês andam observando, mas a gente está vivendo uma sociedade que claramente estão em conflitos com esses desafios, né? Os desafios estão chegando, as pessoas, ao invés de estar passando por eles, elas não estão nem patinando mais por eles, elas estão deixando de lado e tentando resolver de uma outra forma. E a gente está vendo aí uma sociedade cada vez mais precária de força para a vida, né? Para conduzir a vida. Então, essa também é uma pergunta muito interessante, né, que nós temos que fazer. O porquê que é que será que quando acaba um desafio, já logo na sequência vem outro, né? É, E outra pergunta também interessante é o que que muda, né, quando eu encaro esse desafio de verdade? Quando eu realmente falo, não, eu estou passando por isso na minha vida, estou disposto a resolver isso, seja lá a magnitude que for isso, né? Tem desafios que a gente não dá para classificar qual que é maior, qual que é menor, mas, por exemplo, um desafio de um óbito, por exemplo, de um falecimento, é um desafio incrível para a gente passar, né? Incrível que eu digo assim, ele é extremamente doloroso, mas a magnitude que isso gera dentro do ser humano, ela é realmente incrível. Mas a gente também tem pequenos desafios assim no nosso dia a dia, que são desafios assim muito complexos de resolver, e às vezes a pessoa não consegue resolver isso durante uma vida toda, e às vezes precisa de várias outras vidas para poder resolver. Antes da gente, de eu contar a minha história para vocês, eu quero dizer uma coisa. Quando a gente está passando por um momento desafiador na nossa vida, existem determinadas coisas que, se nós mantermos isso equilibrado, com certeza nós vamos conseguir passar muito mais depressa por esse desafio. Por exemplo, vou trazer coisas mecânicas, coisas biológicas, coisas que às vezes as pessoas não dão muito atenção e às vezes ficam patinando muito durante alguns desafios e não saem porque falta uma estrutura básica, né? O que que é essa estrutura básica? Nós temos quatro coisas. Vocês que estão entrando aqui, que estão interessados em meditação, normalmente pessoas normais na sociedade, elas procuram essas três, que é comer bem, fazer exercício físico e dormir. Só que aqui a gente também coloca a meditação. Então a gente tem quatro coisas na nossa vida
que se tiver descontrolado, na hora que vier algum determinado desafio, alguma determinada provação, alguma coisa que a gente tem que colocar energia, por que que a gente patina e a gente não vai adiante? Porque a nossa energia ela tá lá embaixo. Então, nós precisamos, como bons meditadores, estar muito atento neste equilíbrio, que é o equilíbrio da alimentação. Estou me alimentando bem? Como que tá a minha rotina? Eu tenho horário para comer? Eu não tenho horário para comer? Então, o ideal nessa parte da alimentação é que a gente estabeleça uma alimentação que seja uma alimentação saudável, que seja uma alimentação que não fica variando muita coisa, que não fica introduzindo coisas que são industrializadas, óleos vegetais, são coisas básicas que nós conseguimos tirar da nossa vida, substituir por coisas boas, como frutas, legumes, enfim, e isso não vai ficar mais caro. Você só vai deixar de comprar tudo aquilo que abre em pacotinho, desrosqueia, que é fácil de comer, que está pronto, e vai partir para uma outra esfera, que é uma esfera de uma alimentação mais consciente e mais tranquila. Então, primeiramente, para que a gente possa ter energia suficiente para realizar esses desafios, nós precisamos ter uma alimentação muito bem regrada. Por quê? Porque se a gente não tiver essa alimentação regrada, o desafio vai ficar muito mais difícil de ser enfrentado, porque a energia está lá embaixo. Beleza. Passamos pela parte da alimentação. Vamos para mais uma parte. Parte da nossa, do nosso exercício físico. Como que está a sua condição física hoje? Será que você está com uma condição física que equipara com a forma como você está se alimentando, ou você está se alimentando mal e também está sem fazer exercício? Se você tiver nessa condição hoje, saiba que assim, um desafio, vou dar vou chutar um valor, mas um desafio que demoraria para você superar em um mês, muito provavelmente você vai demorar muitos meses ou até um ano para conseguir. Então é mais ou menos por aí que a gente raciocina em relação a não ter uma alimentação muito boa e também não fazer os exercícios físicos. Depois a gente passa por uma outra esfera, que é a esfera do nosso descanso, do nosso sono. Como anda seu sono? Seu sono está legal? Você está dormindo num horário legal? Você está absorvendo coisas de noite que são interessantes para você, como por exemplo o que a gente está fazendo aqui às 9 horas da noite. Nós estamos reunidos aqui em um pequeno grupo em prol de uma boa conversa, em prol de uma boa meditação? Será que eu consigo manter essa regra durante a minha semana, antes dos meus sonos, antes da minha noite de sono? Seja lá o que for, uma boa leitura, tocar um instrumento, se for para assistir algo na televisão que seja muito bem filtrada, se for para mexer no celular, que não seja um feed desesperador, mas que seja para resolver as questões que realmente tem que resolver. Então, assim, imagina, eu estou me alimentando mal, não estou fazendo exercício e estou dormindo mal. Como eu vou ter capacidade de enfrentar um grande desafio? Então, às vezes, nós patinamos e ficamos durante um ciclo muito longo, nesses desafios, porque a gente não tem coisas na nossa vida que são realmente importantes, que a gente dá o foco e que a gente realmente trabalha em cima daquilo. E a quarta, né, que eu vou colocar como última aqui nesse exemplo, que é a meditação, mas na verdade ela deveria não, ela tem que ser a primeira, que é o quê? A meditação vai nos dar a capacidade de observar todos esses aspectos que estão descontrolados. Se eu começo praticando uma meditação diária, que seja por 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e aí por diante, saiba que conforme eu vou fazendo isso todos os dias, a nossa mente ela fica muito mais flexível para a gente poder observar esses desafios. A nossa mente fica muito mais fácil de observar. Aqui estou errando e não é por aqui o caminho. Preciso trocar este caminho e fazer a coisa direita para poder resolver os meus desafios. E ter a consciência ainda de que, né? Ter a consciência e ter a disponibilidade e ainda se sentir grato por estar resolvendo um desafio e sabendo que logo na sequência virá outro, né? E por incrível que pareça, o nosso universo, ele trabalha de uma maneira que
Quando o desafio é muito grande na nossa vida e a gente supera ele, normalmente o próximo não vai ser menor, não. Normalmente o próximo vai ser um pouquinho maior. Só que, como eu já estou mais bem preparado, como eu já passei por essa escolaridade, como eu já consegui ver como funciona anteriormente, ele vai entrar e ele vai entrar de uma maneira que a gente vai ter muito mais força e muito mais energia. Isso é, se eu continuar mantendo uma rotina ideal para que eu possa continuar resolvendo esses desafios, que é uma boa alimentação, fazer os exercícios físicos, dormir corretamente, né, e meditar. Mas agora, como vocês estão aqui, são meus alunos, nós vamos dar importância muito maior para a meditação. Por quê? Porque ninguém na sociedade tá que nem a gente, não é que ninguém, né? Mas pouquíssimas pessoas na sociedade estão se importando com esse silenciar, estão se importando realmente, né, nessa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita, não precisa estar no melhor lugar, do jeito que você tiver, você pode meditar, ou seja, é somente mais um desafio que a gente cria no nosso dia a dia para não meditar. Então, lembre-se, se você não está conseguindo meditar todos os dias, você tem um desafio para resolver. Então, se essa aula ela é sobre desafios, perceba o que é que está acontecendo que te impede de estar realizando essas meditações todos os dias. Então, lembre-se sempre desses quatro pilares. Vamos tentar fazer o máximo durante essa semana para poder equilibrar e para poder ficar da melhor maneira possível com essas situações na nossa vida. Saiba que se você equilibra somente uma dessas questões, não vai resolver muito. Então você tem que pensar em um conjunto, pensar de uma maneira que você possa fazer isso em conjunto, as quatro áreas ao mesmo tempo. Tá bom? Comer a gente já vai ter que comer, dormir a gente já vai ter que dormir. Então, agora a gente tem que colocar mais duas coisas importantíssimas: uma alimentação muito bem balanceada e regrada para que a gente possa ter bons pensamentos. As pessoas não se atentam com isso, que os alimentos, a fonte de energia, também geram os pensamentos na nossa mente. Às vezes a gente passa despercebido por determinadas coisas e a gente não entende muito bem sobre elas. Mas eu posso garantir para vocês que uma alimentação muito regrada, bem balanceada, junto a um exercício físico, isso causa milagres nas vidas das pessoas. E a gente tem várias e várias pessoas que relatam isso. Nós temos um professor de educação física aqui que está junto com a Cianara, por exemplo. Ele já deve ter passado com os alunos deles milhares e milhares de vezes, milhares talvez não, né? Mas assim, centenas de vezes, talvez, alunos que chegam de uma maneira e só organizando o exercício físico e a alimentação, a pessoa já dá um super boom. Imagina ela fazer isso combinando com um sono que descansa ela e ainda com meditação. É óbvio que a gente vai conseguir encarar os nossos desafios plenamente. Então, é isso, pessoal. Essa primeira parte ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, dar um toque, que a gente vai passar por essa segunda etapa, que eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo. Tudo bem? Tudo ok? Beleza, então vamos lá. Para mim, que estou fazendo a aula, eu também penso, né, muito assim no tema e como eu vou me desafiar também para poder falar sobre esse tema. É, Recentemente, né, algumas pessoas que estão aqui sabem dessa situação. Eu passei por uma separação recentemente e a minha separação ela foi uma separação que, aos olhos de muitas pessoas, está sendo algo assim um pouco difícil de entender porque nós nos separamos muito bem. Nós nos separamos numa amizade incrível. A gente conseguiu fazer isso de uma forma muito bem estruturada. Eu conheci a Mari dentro de um instituto xamânico, a Mari com 25 anos mais do que eu, nós ficamos 10 anos juntos, mas nosso ciclo se encerrou e a gente, como bons meditadores, pessoas que tomam daime, faz o yoga, é, conseguimos estruturar isso da melhor forma possível e fazer uma separação agradável. Eu tenho que citar esse ponto porque esse desafio nós vamos passar juntos, né? E eu quero contar para vocês. E o desafio é basicamente o seguinte:
No dia da minha mudança, quando eu estava para vir para Bebedouro, eu tinha um grande desafio que era colocar 4 gatos dentro do carro, que eram os gatos de Botucatu, que os gatos vieram comigo aqui para Bebedouro, e poder fazer essa viagem. E, gente, eu comecei a pesquisar na internet e as coisas que as pessoas falam e indicam, eu comecei a me assustar, porque eu falei assim, cara, eu não me preparei para esse tipo de coisa. Mas eu falei assim, bom, se tem que fazer, eu vou fazer. Eu conversei com uma veterinária, perguntei se poderia dar uma injeção em todos esses gatos e levar eles todos de uma maneira sedada. Ela falou que isso não pode, por lei. E eu falei assim: bom, vai ter que ser feito de qualquer jeito. Ela só me indicou fazer um jejum antes nos gatos e eu segui a risca. Então, deixei os gatos em jejum, deixei os gatos sem água às 10 horas da noite do outro dia e a mudança ia se iniciar às 8 da manhã. Peguei as 4 gatas, tranquei as 4 gatas dentro de casa. Chegou no outro dia a mudança, abriram o portão, começaram a fazer a mudança. Eu já tinha isolado todas as coisas para um lado de fora da casa, para não precisar entrar dentro da casa e as gatas saírem. Mas, incrivelmente, uma delas saíram e eu até hoje não sei por onde ela saiu. E é bem a minha menorzinha, mais arisca, mais forte, é aquela que trepa em todo lugar, que é um terror. Enfim. Quando terminou a mudança, eu tinha combinado com o cara da mudança, falei assim, daqui meia hora eu saio, porque seu carro é mais lento, eu vou mais rápido, a gente se encontra lá. Final das contas, eu atrasei 1 hora e meia para conseguir resolver a questão da gata. Coloquei as 3 que estavam dentro de casa dentro das caixinhas e a outra eu não consegui achar. De repente, essa gata apareceu e ela apareceu bem desconfiada. E na hora que ela apareceu, eu chamei ela para dentro e ela não vinha. Aí cerquei ela pelo lado de fora, saí por fora da casa, cerquei ela, encurralei ela, e na hora que eu fui empurrar ela para dentro da casa, ela grudou em mim e grudou forte. E ela me machucou inteiro. Pô, onde ela pegou e eu grudei ela e eu não soltei. Ela mordeu aqui, eu tava com essa pulseira assim, se não fosse a pulseira, tinha feito um buraco. Ela mordeu aqui, ela arranhou inteiro, arranhou assim. Enfim. E eu, tudo ensanguentado, eu peguei a gata, joguei ela dentro da casa, fechei a porta, né? E agora, para pegar a gata dentro da casa. A casa estava inteira fechada. E, cara, foi uma correria, eu e a Mari, pra lá, pra cá, até que nós conseguimos encurralar ela, jogamos 2 cobertas por cima, pegamos ela, quase matamos a gata para conseguir pegar ela, jogamos dentro da casinha. Fechamos, botamos ela dentro do carro e na viagem a gente seguiu. E foram 3 horas de horror, cara, porque eu tava todo machucado, ainda arranhado, ainda saindo um pouco de sangue. As 4 gatas durante a viagem começaram a passar muito mal. Tipo assim, 2 não parou de miar um segundo, vomitando, fazendo xixi, cocô. Uma ficou meio zonza, assim, meio boba, assim, saindo água pelo nariz, e a outra tava extremamente assustada, que é essa pequenininha que a gente pegou. Só que tem um detalhe. 2 delas, que são a branca e a outra, elas estavam numa guerra tremenda e elas não paravam de brigar, elas não paravam de brigar. E essa minha branca mijava na casa inteira, era um fedor na casa inteira, tinha que ficar limpando, maior saco. E eu trazendo essas gatas, arranhado, final de separação, junto com a minha ex-mulher do lado. E tipo assim, tudo isso e eu indo para minha casa nova e assim, um desafio que foi um desafio muito, muito, muito importante na minha vida. Final das contas, chegamos em Bebedouro, eu abri, deixei elas dentro da caixinha ainda, tirei elas, elas demoraram mais ou menos umas 12 horas para sair de dentro da caixa. Quando elas saíram, eu achei que elas não iam acostumar, falei, nossa, pelo que eu vi na internet vai ser um caos. Mas como todo desafio traz as coisas boas, né? As gatas simplesmente, depois de 3 dias, começaram a conviver na maior harmonia dentro da casa. Elas foram perdendo aquele medo, foram querendo conhecer a casa. As 2 que brigavam não brigam mais. A branca que mijava na casa, não vi nenhum mijo da gata na casa inteira. E eu estou adorando a minha vida agora sozinho. Eu estou amando a minha vida sozinho. Então, por trás dos desafios, por trás de tudo aquilo que a gente vai passando, que a gente vai vivendo e que vai acontecendo, um desafio atrás do outro e vai indo. Quando a gente termina e começa a olhar para tudo para trás,
é de uma extrema gratidão, né? É de uma extrema e profunda gratidão. Então, eu gostaria de trazer essa história, né? Trouxe essa história para que vocês possam assemelhar essas coisas na vida de vocês. Às vezes, aquela dificuldade, às vezes aquele desafio, ele está ocorrendo, mas ele não está ocorrendo porque o universo ele quer te ferrar, entendeu? O universo quer fazer o mal para você, não. Ele simplesmente está colocando em prova, está colocando naquele momento uma oportunidade de você progredir, uma oportunidade de você passar por aquilo e ter as condições de passar por aquilo, olhar para trás e se sentir grato por aquilo que passou. Lembre-se sempre disso. Quando a gente enfrenta um desafio e a gente vence esse desafio, não é que a gente tenha que lembrar isso pelo resto da vida, mas que a gente se sinta extremamente grato por ter passado aquilo, extremamente feliz por ter passado aquele desafio. Muito disso alivia para o próximo desafio, sabe? A gente ter a consciência de que eles não vão parar e a forma como a gente fica nesse desafio, que a gente tá nesse desafio, isso é a coisa mais valiosa que a gente pode ter na nossa vida. Enfrentar esse desafio de uma maneira boa, agradecer por esse desafio e progredir. Simples assim. Então, nessa primeira parte, eu gostaria de encerrar por aqui. Nós vamos fazer a nossa meditação. Eu gostaria, a gente tem ainda alguns minutinhos, se alguém quiser colocar alguma situação, algum exemplo vivido, algo que possa contribuir com a minha fala, fiquem à vontade para poder estar falando nesse momento. Daciano, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Nós fizemos a introdução aqui da nossa aula e agora, nesses próximos 30 minutos, nós vamos estar meditando, tá bom? Só para você saber o ponto que a gente está. Valeu, obrigado. Alguém gostaria de manifestar alguma coisa, alguma dúvida que ficou para trás? Ou nós podemos, dar continuação? Fiquem à vontade. Bom, acho que ficou claro. Ninguém quis abrir o microfone. Então, nós vamos começar a nossa meditação. Eu vou diminuir a minha luz aqui, aqueles que puderem também já ir para o seu cantinho, poder diminuir a luz para a gente poder fazer a meditação. Vou dar para uma meditação lá do ontem, participando. Cadê ele fora? Só montar ele, Tassiano aqui. Todos prontos? Podemos continuar? Beleza. Então, nesse primeiro momento, eu convido todos vocês a fecharem os olhos, se ajeitarem aí no local onde vocês estão. É sempre muito importante a gente lembrar na nossa meditação que nós temos que dar estes dois olhares iniciais a uma meditação, que é a forma como a gente está sentado, seja lá se a gente está sentado no chão, na cadeira, encostado, que a gente procure inicialmente a melhor forma de se sentar, a forma mais confortável, que a gente possa estar confortável durante toda a meditação. Este é o primeiro ponto que nós temos que observar e ter a clareza antes de iniciar uma meditação. Faça essa pergunta para você: eu estou confortável? Eu tenho condições de estar nesta mesma posição pelos próximos minutos? Se a resposta for sim, é porque você já está pronto para começar a meditar. Se a resposta for não, você vai e organiza, se ajeita melhor.
A segunda parte para começar uma meditação é dar o foco na respiração. Nesse primeiro momento, a gente não vai alterar a nossa respiração. A gente vai só observar como a gente está respirando, o fluxo que a gente vem mantendo essa respiração durante o nosso domingo, durante o nosso dia. Observa se sua respiração ela está curta, se ela está longa. Simplesmente observa. Não tenta mudar nada nesse primeiro momento. Só observa. Tendo essas duas coisas vistas, o corpo alinhado, observando a respiração, a gente pode dar início à nossa condução da meditação de hoje, dos nossos desafios. Toma uma inspiração bem profunda nesse momento, solta o ar bem delicadamente. Vai aumentando a capacidade que você tem de respiração, vai explorando toda essa capacidade no seu pulmão de respirar. Se você for uma pessoa mais experiente na respiração, pode levar a respiração até lá no diafragma, pode respirar pela barriga, vai respirando, vai utilizando toda essa capacidade máxima que você tem de armazenar oxigênio dentro de você e também usar a capacidade máxima que você tem de poder expelir esse oxigênio de dentro de você. Leva a sua atenção lá para os isquios, lá para o bumbum, aonde você está apoiado. Sente o peso que seu corpo exerce sobre esse lugar aonde você está sentado. Observa essa força que você exerce para o chão. Leva a atenção lá para a barriga, na região do umbigo. Este local que é o local onde nós armazenamos nossas emoções, tanto as positivas quanto as negativas. Normalmente se fala muito deste local com as energias negativas, mas saiba que um bom funcionamento no estômago prova muito que suas emoções, em de determinada forma, estão controladas, estão no lugar. Um estômago desregulado, dores, problemas ao ir ao banheiro, tudo isso reflete em emoções que estão desajustadas. Pois então continue respirando profundamente, leva atenção no coração, veja se é possível você sentir esse coração bater. Se não for possível perceber ele batendo, apoie as mãos sobre ele, leva as mãos no seu coração, funda a sua atenção no controle do seu corpo, na sua respiração e no ato de estar sentindo o coração bater, ouvindo a minha voz. Concentra nisso. Permita que a sua cabeça, seus pensamentos cessem. Permita estar presente no aqui e no agora, sentindo essa vida pulsar dentro de você. Se conecta, cuida do seu coração.
Para quem levou as mãos ao coração, relaxa as mãos. Leva a atenção agora para os ombros. Relaxa seus ombros. Se houver alguma tensão da semana que passou, do dia de hoje, relaxa eles. Dê um comando positivo para que isso não se estenda para essa próxima semana. Vamos começar a semana com bastante energia, com bastante paz no coração e com bastante força para resolver todos os desafios. Leva a sua atenção lá para as mãos, perceba aonde elas estão apoiadas, perceba se há alguma temperatura nessas mãos, se ela está fria, quente, se ela está morna. Somente perceba. Não esqueça de respirar, foco na respiração. Leva a sua atenção agora lá para a boca. Os dentes, eles não se tocam. A língua repousa tranquilamente na boca. Relaxa o maxilar. Leva a sua atenção lá para o seu nariz, onde você já vem focado na respiração, mas agora comece a expandir ainda mais. Veja se você percebe algum cheiro, algo incomum, o cheiro do ambiente, seu próprio cheiro, algo que você cultiva nesse ambiente que possa ter um cheiro próprio. Leva a sua atenção para os ouvidos, escute a sua própria respiração, escute minha voz, escute todos os sons externos, amplie a sua capacidade auditiva, amplie a sua capacidade de perceber tudo à sua volta, distinguindo tudo, entendendo tudo. Leva a atenção de vocês para os olhos. Este mundo encantado, aonde não estamos em nenhum lugar de olhos fechados, mas podemos estar em qualquer lugar que a gente queira. Que a gente aprenda durante esta meditação o quanto é valioso se manter em silêncio, se manter com os olhos fechados, aprender o valor que isso reflete na nossa vida. Todas as bênçãos e tudo aquilo de melhor que essa simples ferramenta de estar de olhos fechados, respirando, pode fazer na nossa vida. Leva a atenção de vocês lá para o topo da cabeça. Este que é um ponto de comunicação, onde tudo aquilo de melhor que vem do alto, intuitivamente, nossa genialidade, todos os pensamentos, que a gente possa abrir para filtrar e também receber toda a luz necessária para poder espantar os medos que não fazem parte de nós, medos esses terceirizados por uma sociedade doente, medos esses que são passados de boca em boca, que o nosso filtro celestial, este filtro que nos conecta com o alto, esteja
nesta aula, aberto para receber tudo de bom que o universo pode oferecer, todas as modificações e curas que cada um de nós precisamos. Agora que estamos sentindo e conectados com o corpo, com a mente e abertos a conhecer o nosso eu mais profundo, a gente pode se entregar ao silêncio. Perceba a sua respiração, traga a sua atenção somente para a respiração. Escute a sua respiração, sinta seu coração batendo, permaneça unicamente em você. Caso venha algum pensamento na sua mente, volte a atenção para a respiração, não perca o foco.
Sinta a força da sua respiração. Sinta como você pode se conectar profundamente através do silêncio e da respiração. Prepare seu ritmo, prepare a sua respiração, dê a devida atenção a ela. Mostre para você mesmo como é bom ficar em paz com uma respiração calma. Aplique isso no seu dia a dia. Caso você observe a sua mente quieta, silenciosamente, observe essa mente quieta.
Muito bem. Veja todo esse caminho. Veja como é importante respirar. Veja o poder que você tem em suas mãos em utilizar esta ferramenta perante os desafios da vida. Aos poucos a gente vai retornando de uma maneira bem calma, lenta. A gente começa delicadamente, movimentando os dedos dos pés. A gente acorda as nossas mãos, veja se seu corpo precisa de algum movimento, atenda ao pedido do seu corpo, seja lá o que for. Alongar, estralar os dedos. Antes da gente abrir os olhos, a gente posiciona esses olhos olhando para baixo, abre bem pouquinho só para deixar a luz entrar, não olha diretamente na tela nesse momento. Agora você pode olhar ao redor, observar o local onde você está e num gesto muito humilde referente a essa prática, a gente une as nossas palmas das mãos em frente ao peito, dando a oportunidade de fazermos duas coisas incríveis no pós-meditação. Uma, agradecer por esse momento, agradecer por ter a capacidade de querer aprender, de querer estar em meditação, independente se conhece muito ou pouco, somente este ato de estar aqui já é uma coisa de muito valor para cada um de nós. Agradecer pelo dia que se passou, agradecer por essa semana que está começando e agradecer por tudo aquilo que, não é, que nos é mais valioso, a nossa saúde, a nossa paz mental, agradecer por nosso alimento, por nossas companhias, nossa família, amigos, companheiros, agradecer por tudo aquilo que realmente é importante, nosso trabalho, nossa cama, nosso banho, as coisas mais simples e valiosas. E também nos dá a oportunidade de fazer as nossas preces, nossas orações, de uma maneira que a gente não peça em contato com o nosso ego, mas sim uma prece onde a gente pode colocar os nossos mais sinceros pedidos de resoluções no nosso dia a dia. Pedir força para poder enfrentar os desafios, pedir bênção para onde quer que a gente vá,
Que o nosso caminho seja um caminho sempre de bênçãos, de proteção, que cruze ao nosso caminho pessoas com amor, pessoas alegres. Pedir também para que seja eliminado da nossa vida toda e qualquer porcaria que a gente possa estar introduzindo diariamente. Pedir consciência sobre a vida, entendimento sobre a vida. Pedir por alguma, algum pedido de saúde para algum ente querido ou para nós mesmos. A meditação nos dá a capacidade de pedir realmente o que importa. Vocês podem entregar os pedidos de vocês agora, seja lá como seja a crença de cada um de vocês, que vocês possam pedir neste momento. Para finalizar, um pedido de gratidão da minha parte para todos vocês que estão me acompanhando, estão se entregando às aulas. Gostaria de agradecer muito pela confiança de cada um de vocês. Que a gente possa estar juntos no domingo que vem, aprendendo mais sobre meditação, aprendendo mais sobre a vida, e principalmente aprendendo a ser, dia após dia, alguém um pouco diferente do dia anterior. Isso sim pode causar uma grande diferença no futuro. Nas pequenas coisas, ter essa força. Namastê, Om Namah Shivaya. Sejam todos sempre muito bem-vindos. A gente vai permanecer por aqui mais alguns minutinhos. Caso alguém queira falar alguma coisa, somente abra o microfone. Alguma dúvida, algum compartilhamento sobre a aula, quem quiser expor alguma ideia, algo que aconteceu, fiquem à vontade, ficarei muito feliz em ouvi-los. Todos bem? Todo mundo quietinho, na, na frequência da meditação. É isso aí, gente. Valeu, irmão. Gratidão. Valeu, Sanara. Valeu. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Vou deixar então. Gratidão, Lucas. Valeu, Roberta. Vou deixar um beijão para todos vocês aí. E caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, podem me chamar lá no WhatsApp. E a gente vai estar juntos. Valeu? Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.